Estimados e queridos irmãos e amigos, para nosso segundo tempo aqui na Escola Sabatina, nós vamos hoje falar de um tema muito importante para todos vocês e para nós também, claro. Nós vamos recordar Apocalipse. Mas antes, nós vamos pedir direção ao Senhor. Pedir que Deus nos ilumine nesta manhã e que todos nós, eu aqui, vocês aí, e aqui a nossa igrejinha em Tucuruvi, possamos viajar, não é? Viajar no Apocalipse, esse livro muito significativo para o nosso tempo, tá bom? Então eu vou fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por essa manhã maravilhosa do Teu santo dia, quando viemos aqui para falar das Tuas coisas e aprender uns com os outros da Tua maravilha. Dá-nos sabedoria e inteligência para viajarmos aqui nesse livro tão importante que é o Apocalipse 5, 6 e o 7, para a nossa meditação nesta manhã. Senhor, nos ilumine e nos dê do Teu Espírito Santo para podermos compreender as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, para nós compreendermos o livro do Apocalipse, para nós entendermos o livro do Apocalipse, nós temos primeiro saber que foi um teatro ou um cenário montado e os personagens colocados em toda essa história. Não foi no céu lá onde está Deus, onde está Jesus, onde estão os anjos, não é? Não foi lá. Foi num cenário. É como, por exemplo, nós imaginamos em um filme ou uma novela que passa aí nos televisores, não é? Então, escolhe-se os personagens, as pessoas, os artistas, para representar aquela trama toda aquela história, não é? E é isso que é Apocalipse. Muitas pessoas colocam literalmente todas essas coisas e vem a confusão e vem a controvérsia, não é? Mas o que é Apocalipse? Lá no capítulo 1, nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, já estava próximo lá no tempo de João. Então, a revelação de quem é? De Jesus Cristo. Quem deu para ele? O Pai. Olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Pai dele deu para ele. E que mais? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, há uma sequência, né? Deus, Pai, o Filho, o anjo, João e a igreja, as 7 igrejas. Então, é nesse pensamento, é nessa caminhada que nós vamos viajar no Apocalipse. Então, não há como nós entendermos Apocalipse se nós não procurarmos dar nome aos personagens e às figuras, a visão panorâmica de João. E o Apocalipse ele é meio complicado, como toda a Bíblia, né? Para os outros, porque são figuras metafóricas, figuras que representam, têm uma representatividade e que não é aquilo diretamente. Como, por exemplo, o cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é um animal, não é isso? O leão é um animal. Então, ele pega esses elementos, esses animais, para representar. É representativo
cada um deles, né? Então, vamos lá. O primeiro, do capítulo 5 do Apocalipse, que é esse o nosso, o capítulo 4 fala do trono de Deus, né? Fala dos anciãos, fala de tudo aquilo lá do trono de Deus. Mas aqui o 5 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Naquela ocasião de João, não tinha esses livros como a Bíblia hoje, né? Não tinha esses livros, esse tipo de livros. Eram escritos em pergaminhos, em rolos, né? Os rolos, o pergaminho até hoje. Alguns rolos, nós fomos lá, eu, a minha esposa e minha filha, a Monique, nós fomos lá numa sinagoga e nós andamos com a Torá, fizemos a festa lá da Torá, rolos, né? Onde era escrito por dentro e por fora. Quer dizer, também são figurativos, né? Figurativos. E aparece quem? Vamos lá. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem pode? Quem tem capacidade? Quem está em condições de desvendar o que está nesse livro, escrito por dentro e por fora? Então, esse anjo forte, ele bradou com grande voz, muito forte. E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O livro era muito importante, muito significativo, que nem olhar para o livro poderia. Imagina desatar os seus mistérios. Os selos eram os mistérios que tinha nesses rolos, né, de pergaminho que o João viu. Quem poderia desvendar tudo isso? E João, e diz aqui que eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de o ler, nem de olhar para ele, nem de olhar, nem de ler, nem de desvendar os mistérios. Era muito importante. E João ficou desesperado. Quem vai poder fazer isso? Lembre-se que são visões panorâmicas. É a visão de João. Não é uma realidade. Não é? O que mais? E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Era um leão mesmo? Esse rei dos animais e da tribo de Judá. Judá tinha algum leão em especial? Então, são sentidos figurados que nós vamos procurando desvendar. Quem é esse leão? Bom, nós sabemos. Cristo, né? Cristo é esse leão da tribo de Judá. Ele sim, ele poderia, como pode, claro, e aliás, todas as profecias dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quem instruía essas profecias era o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Senhor, que ajudava esses profetas a passar as informações que eram necessárias para o povo de Deus. Muito bem. E vamos lá. Aqui, vamos lá a raiz de Davi, que venceu. Onde Jesus venceu? Lá na cruz, claro. E nesse tempo que João escreveu isso, mais ou menos no ano 100, por aí, né? Ninguém, eu já tenho falado nos outros programas da História e Profecia, que as contagens não são exatas. As contagens são sempre aproximadas das profecias. E o que aconteceu, então? O 7, né? Foi o 7, não. Aqui o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ora, já mudou de leão para um cordeiro, também sentido figurado. É isso que vocês e nós vamos ter que entender quando lemos Apocalipse. O que mais? Um cordeiro que havia sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. São os 7 anjos, os 7 Espíritos,
os 7 poderes de quem? De Deus, enviados para toda a terra. Então, os chifres é poder também, como lá na cabeça da besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqueles 10 chifres representavam exatamente, ou representam, os governos que deram poder para a besta, não é assim? Que nós aprendemos também no Apocalipse. E mais? O 7. E veio e tomou o livro da besta do que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? A Deus, o Pai, não é? Também da visão panorâmica de João. Então, estava sentado o ancião, né, de Dias, com o livro, que são os pergaminhos, que não são livros como esse, a da Bíblia e outros livros. E agora o cordeiro foi lá e pegou esse livro que estava da destra do que estava sentado no trono. E o 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Também aqui sentido figurado. Os 24 anciãos e os 4 animais. Eram animais mesmo? Como o cordeiro era um animal, o leão era um animal? Não. Eram figuras, cremos que provavelmente esses 4 animais também ressuscitaram lá quando Cristo morreu. Vocês lembram disso? Quando Cristo morreu, houve um terremoto, não foi? As sepulturas se abriram e muitos ressuscitaram. Muitos que estavam nessa sepultura ressuscitaram e foram vistos por muitos lá em Jerusalém. Provavelmente esses 4 animais e os 24 anciãos ressuscitaram nesse momento da morte de Cristo. Não sabemos quem são, porque não foi identificado quem são eles, né? Mas são homens, são personagens importantes da fé cristã, da fé em Deus, né? De toda a Escritura. Não sei se são profetas, né? Que ressuscitaram naquela ocasião. O que mais que nós vamos ver aqui? Então, eles tinham também harpas. Eles tocavam harpas, não é isso? Harpas e salvas, que são taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, também em sentido figurado, né, irmãos? Não era taça mesmo que a oração vai colocando ali dentro, não é? Então, tudo isso sentidos figurados, muito importantes para a gente conhecer. Então, cada vez que nós fazemos o nosso culto de oração, nós fazemos nossa oração da manhã, do meio-dia, da tardinha, essas orações sobem ao trono da graça, não é? E são ali armazenadas, guardadas, como se fossem em taças de ouro, não é? Especiais, onde ficam as nossas orações. Vejam o 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então ele era digno daquilo, ele era merecedor daquilo, ele poderia agora desvendar os selos, porque ele foi morto e comprou nós com o seu sangue, não foi assim? Cristo comprou com o seu sangue nós, todos nós, e de toda a tribo, nações e língua, e povo e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui há outra coisa importante, não é? Para nós entendermos aqui, nós temos que ler Daniel 2,44, que o povo de Deus recebe o poder. E Apocalipse 2, 26, 27, diz: ao que vencer, darei poder sobre as nações, e elas serão quebradas como vaso de oleiro. E lá o Ezequiel 39 fala de 7 anos. Vejam que a profecia ela é elástica, não é? Ela vai no tempo, no espaço, e um profeta fala do outro, e outro de outro, até que nós chegamos à conclusão aqui
do Apocalipse, né? E para o nosso, o 10 ainda, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não durante os 1000 anos, não. Aí é outra história. E tem uns teóricos que dizem que aqui na terra, que vai ficar 1000 anos. Não. É nos 7 anos de Ezequiel 39. Recebe o poder o povo de Deus, Daniel 2, 44, Apocalipse 2, 26 e 27. Veja o 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares. Não tem quantidade os anjos, né? Ninguém sabe quantos são. Aparece 24 anciãos, 4 animais, que estavam diante do trono, e milhares de anjos adorando ao Senhor. E o 12, que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. Quem é digno? O Cordeiro. Aparece o animal outra vez, está vendo? Aparece o Cordeiro, o animal dócil, né? O leão já é bravo, o leão já é o rei dos animais. Mas aqui o Cordeiro é um animalzinho dócil que também representa Cristo, que foi morto de receber o poder e riqueza de sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Está lá, não está isso? Quando ele ressuscita, o que ele diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele venceu a morte, Cristo venceu a morte, e ele tem todo o poder no céu e na terra. E que mais? O 13. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, o que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. Então Jesus é digno de toda essa honra, todo esse poder, toda essa glória, tão importante para a nossa salvação. Veja o 14. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Adoraram a Deus e ao seu Filho Jesus. Então, é essa a introdução do capítulo 5, né, do livro. E agora nós vamos partir, então, para a revelação do livro, né? A revelação que está dentro desses selos, que é tão importante, tão significativo para a nossa salvação e para a nossa compreensão. Então, a abertura dos primeiros 6 selos, que diz o título aqui do capítulo 6. Né? Então, entramos, na realidade, no capítulo 6. Nós já falamos, então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Então, vê lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. A voz de um desses animais, né, dos 4 animais, que eram seres viventes, claro, não era animal mesmo, que animal não fala, né, queridos? Animal não fala, né? A não ser lá a jumenta de Balaão, né, que falou, mas não foi ela que falou, quem falou foi o anjo, né? Ela foi o ventríloco, né, que ela abriu a sua boca e quem falou foi o anjo. Então, em um dos 4 animais dizia com voz de trovão, uma voz muito forte, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui também é uma grande confusão que alguns estudiosos da Bíblia dizem que é Jesus, esse cavaleiro. Esse cavaleiro que está nesse cavalo branco, e ele tinha dado uma coroa,
e saiu vitorioso e para vencer. É claro que Jesus pessoalmente não é, não é? Não é, porque esse cavalo branco, ele representa exatamente o início da evangelização, o estado da primeira igreja, não é? A primeira igreja que lá do capítulo 2, né? Capítulo 2 fala da primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? Que foi a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Eles saíram vitoriosos e para vencer. Eles vieram anunciando o evangelho que chegou até nós. Então, eles são representantes desse cavalo branco. E eles saíram vitoriosos e para vencer. Eu fiz aqui umas anotações para passar para vocês. Então, Jesus venceu com a morte. Jesus não estava aqui, né? Ele tinha ido embora já, ele criou, então, ele formou lá os 12 apóstolos e foi embora. É claro que ele fez um trabalho ali muito significativo ali na Palestina. Ele pregou para muita gente se converteu com a pregação dele. Mas quem continuou com a obra foram os apóstolos, né? Poderíamos colocar que esse cavaleiro seria Cristo na pessoa dos apóstolos, na pessoa do seu beneplácito daquela ocasião. O que mais que nós vamos colocar? Aqui, então, aparece, já no versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui já começa a complicar a situação, né? Começa a complicar toda a situação daquela igreja que era um cavalo branco, uma igreja pura, começa agora a ter uma confusão, né? Começa a mudança no evangelho, o mundanismo, a associação da igreja com o Estado, já começa a ficar tudo diferente, né? Vem Constantino, imperador, e começa agora a ser eles os mandatários da religião, né? Eles vêm trazendo uma confusão muito grande dentro da igreja, a igreja que era pura, significativa, que era o início do evangelho, que saíram vitoriosos e para vencer. Eles tiveram grandes dificuldades, mas agora começa a haver assim uma apostasia dentro da igreja, não daquela igreja lá daqueles irmãos, mas ela foi se proliferando e foi vindo a confusão da associação com o mundo. E que mais? E agora começa a se degladiarem, né? Começam a se matarem. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal. Vamos lá, outra vez. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então aqui já começa uma negociata, né? Já começa uma exploração no meio dos crentes, no meio dos cristãos. E começa então agora uma exploração da religião, da fé, e começa a negociar, como aqui o trigo é importante para a alimentação, começa a negociar por dinheiro
e a cevada por dinheiro, mas não danifiquem o azeite nem o vinho. Quer dizer, o Novo e o Velho Testamento, o Novo e o Velho Concerto, não era para danificar, não é? E eles tentaram danificar, mas não conseguiram. A lei de Deus até hoje, 2020, ela persiste. Os 10 mandamentos, embora tenha os 10 mandamentos da Igreja Romana, mas os 10 mandamentos de Deus persistem. Não é? O Espírito Santo não permitiu que se acabasse com isso, porque se tivesse acabado, queridos irmãos e amigos, nós estaríamos perdidos. Então, o Novo e o Velho Concerto não era para ser danificado, mas serviria o Velho Concerto como instrução, como meios, como profecia para o nosso tempo presente. Então, a lei de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, né? O santo sábado do Senhor é eterno, ele vai para a eternidade, como está escrito em Isaías, né? E o que mais aqui nós vamos falar? Então, era os bens mundanos foram tirando a espiritualidade, os impérios foram desligando-se de Deus, do Criador. O que mais agora? Vamos lá, o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse quarto animal amarelo, né? Amarelo, palidez, né? Um era branco, outro era vermelho, outro preto, e agora parece um pálido. Um pálido, quer dizer, não tem sangue, não tem fundamento, não tem nada disso. Então, esse vem mostrar os sofrimentos dos cristãos. Os cristãos sofreram muito. Noite de São Bartolomeu, milhares de cristãos morreram, né? E vieram mortos em arenas, em praça pública. Os cristãos foram massacrados e o poder papal se suplementou, né? Se supriu, foi acima de todos eles e foi uma loucura e uma tristeza muito grande em cima dos cristãos. Então, esse cavalo amarelo vem mostrar exatamente o sofrimento dos cristãos que passaram até a supremacia papal. Foi um horror muito grande. O quinto selo também é muito significativo e nós temos que prestar atenção nesse quinto selo. Para nós também combinar lá com a grande multidão, lá do Apocalipse 7, né? Parece 144 mil e depois parece uma grande multidão, que muitos teólogos dizem que essa grande multidão é para o nosso tempo, quando não é para o nosso tempo. O nosso tempo são 144 mil. De 1844 para cá, são 144 mil. Não tem uma grande multidão. Veja o quinto selo. Vamos lá. Cavalo amarelo. E havendo aberto, versículo 9, olha. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui aparece almas clamando por justiça. É claro que é um sentido figurado, porque as almas desses irmãos que morreram nas perseguições, como disse Elias, não foi? Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e buscam tirar minha vida. Então os profetas lá do passado foram mortos, perseguidos, maltratados, não é? Então foram massacrados e agora clamam
clamam por justiça. Eles estão na sepultura. Eles estão na sepultura. Quando é que eles vão ressuscitar? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Jesus falou que quando ele vier nas nuvens do céu, ele vai olhar para os quatro cantos da terra, vai enviar os seus anjos para buscar aqueles que vão ressuscitar, para, junto com os vivos, encontrar com o Senhor nos ares, como diz Paulo. Está vendo? Então, eles são a grande multidão. São a grande multidão, lá também de Apocalipse 7, versículo 9. Parece uma coincidência, né? 9 aqui e 9 lá. Capítulo 6, versículo 9 e capítulo 7, versículo 9. Presta atenção lá no 7, versículo 9. E depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então percebem, aqui no versículo 6, 9 a 11, olha o 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, se estão mortos, não falam, né? Se estão mortos, mas como nós falamos, são visões, não realidade, figuras que representam as coisas. Então, eles agora aguardam na sepultura quem? Completar os 144 mil. Para que, quando completar os 144 mil, Cristo vem buscar o seu povo. E eles vão ressuscitar. E juntando com os 144 mil, vão para o céu com Cristo. Então, ainda falando do quinto selo, começa também no quinto selo a reforma. A reforma através dos reformadores, né? Daqueles irmãos que começam a reformar, a brigar contra as indulgências, contra aquilo todo, no período do quinto selo. O altar é o lugar onde acontecem os flagelos. Não falamos do altar, do sacrifício dos cristãos, não é? Os sacrifícios foram lá. Na realidade, os mortos não falam, como eu já disse para vocês. O que mais aqui que nós colocamos? Representado pela visão, o romanismo, o papado, a maldade, a crueldade em cima dos cristãos. Então, foi um período muito negro, do ano 538 até 1798, da supremacia papal e da mortandade de muitos cristãos que não aceitaram as imposições do papado. Veja o versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então aqui já aparece uma outra coisa importante, não é? Que nós vamos viajando aqui. Então agora no sexto selo nós vemos o terremoto de Lisboa. Foi um grande terremoto que atingiu a Europa, a África, a América, em vários lugares, né? Nunca tinha visto aquilo, esse grande terremoto. E diz os historiadores que foi dia 1 de novembro de 1755, esse grande terremoto. Jesus também falou desse acontecimento, não é? Haveria guerras, fomes, peste, terremotos em vários lugares. E essa pandemia da coronavírus parece que tem tudo a ver, né? Parece que essas coisas
o profeta viu e também Jesus falou sobre essas coisas, né? Muitas pessoas morreram nesse terremoto. Foi uma mortandade muito grande, foi um terror muito grande esse terremoto. O sol ficou como silício, ficou um breu, né? Que tu fala um breu, uma escuridão. E foi lá no dia 19 de março de 1780. O povo ficou horrorizado, tudo parou, parou fábrica, parou tudo, parou o trabalho da roça, parou o trabalho da cidade, até os pássaros se recolheram, as galinhas foram para os seus puleiros, né? Então ficou uma escuridão muito grande. A lua e as estrelas de representar exatamente os meteoros, uma chuva de meteoros em 13 de novembro de 1833. Então essas coisas foram acontecendo e vão acontecer mais ainda no nosso tempo, né? O sol retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aquele terremoto foi muito grande aquele terremoto. O que mais? O 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Parece que o nosso último programa de Isaías 24, o nosso irmão Marcelo coloca lá uns vídeos lá da destruição, dos bombardeios, e as pessoas foram morar nesses escombros, né? Também a 7ª praga lá, também vai ter um terremoto como esse, e as pessoas vão ficar lá debaixo dos escombros, pedindo que as rochas caem sobre eles. Então aqui houve lá nessa época e vai haver também, quando nós formos falar das 7 pragas, né? Lá do Apocalipse 16. O que mais aqui? O trono do Cordeiro, e dizia aos montes, os rochedos caem sobre nós, escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Agora nós estamos questionando quem pode subsistir a esse vírus que está aí, né? Os grandes, o primeiro-ministro da Inglaterra foi atingido, foi lá, ficou lá no... Os ministros aqui do Brasil também tiveram esse problema e outros tantos estão tendo esse problema. Mas vamos lá. No capítulo 7, aí fala de uma coisa muito significativa. Vamos lá, esse capítulo 7, né? Capítulo 7, o que eu coloquei aqui? O assinalamento do capítulo 7 dá uma parada na sequência dos 7 selos. Realmente muda um pouquinho a história. Olha aí. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então aqui aparecem poderes, né? Esses 4 anjos têm o poder de reter as calamidades que vão acontecer, né? Dá a impressão, falando assim friamente, dá a impressão que nós estamos vivendo esse período. Não estou dizendo que estamos vivendo, não afirmem isso. Parece-nos que é, porque não são as 7 pragas ainda, mas parece que esse momento de uma grande comoção na Terra, em todos os lugares da Terra, né? Em todos os reinos da Terra. Então, esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos, são os 4 fatores importantes que vão acabar com tudo isso que estamos vivendo nessa terra. O que mais? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos
a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha, os 4 anjos que têm o poder, foi dado a eles, esses 4 anjos, o poder de danificar a terra e o mar. E o versículo 3, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado nas suas testas os seres, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui é outra parada importante que nós devemos refletir e pensar, não é? Pensar muito. Por quê? Porque vi um anjo do Oriente, é isso? Da banda do Sol Nascente. O Sol Nascente é o Oriente. E que tinha o selo do Deus vivo. Então, ele tinha o selo do Deus vivo. Muita gente, muitos teólogos, confundem o selo com o sinal. O selo com o sinal. E se debatem contra isso. E colocam lá que o sábado tem o nome de Deus, tem a hierarquia de Deus, tem não sei o que de Deus, e é isso que tem na testa. E se fala muito disso. Né? Então, mas esse anjo que veio lá do Sol Nascente, ele tinha o selo do Deus vivo, ou o anel do Deus vivo, ou o carimbo do Deus vivo. Não é isso que acontecia lá atrás? Quando aqueles reis, muitos reis eram analfabetos, viu? A verdade era essa. Mas eles tinham o poder de dominar. Ele tinha um anel. Nesses anéis tinha lá o significado que era ele o rei, né? Foi como pegou a moeda lá da boca do peixe. E de quem? Parece a cara de quem aqui? Ah, de César. Então dê para ele. Dá a César o que é de César. E esse selo é para confirmação. Não é sinal. Sinal é outra coisa. Então é como nós vamos no correio. A gente vai lá no correio, pega a nossa cartinha e leva no correio. Lá a nossa correspondência, né? Chega lá o funcionário lá da agência, pega a nossa carta, pesa na balança, porque cobra lá por peso, não é isso? Pega a nossa carta, que já está fechada, lacrada, ela não pode ser aberta, que a violação de correspondência é crime previsto no ordenamento jurídico, e recebe. E nós vamos lá, pagamos para lá o funcionário recebe aquele valor e coloca um selo naquela correspondência. E aquela correspondência ela pode seguir viagem. Ela sai daquela agência, vai lá para a central do correio distribui para lá onde você colocou o CEP direitinho, e lá onde é o destino, a pessoa, o carteiro pega aquela carta, está selada, então está pago, leva até o destinatário. Então, esse selo garante que foi pago o tributo, o imposto, não é, que foi colocado, e garante a legitimidade daquela carta. E aquela carta é inviolável. E aqui tem esse ser, esse anjo com o selo de Deus. Para selar quem? Para aqueles que foram assinalados. Veja lá, vamos lá, o 2 ainda. E vi outro anjo subir da banda do Sol Nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem a árvore, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então não façam isso, não destruam a terra, até que nós assinalemos todos os servos do nosso Deus. Então, para eles, não pode confundir o selo com o sinal. Selo é uma coisa, sinal é outra coisa. E qual é o número dos assinalados?
e viu números assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, os assinalados eram de todas as tribos de Israel. E agora nós vamos ver quem são essas 12 tribos de Israel. Vamos lá. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Bom, analisando os filhos de Jacó, nós não encontramos Dan, a tribo de Dan. Porque a tribo de Dan era idólatra. Mas nós encontramos a tribo de José. Mas encontramos a tribo de Manassés. Manassés era filho de José. A tribo de José não deveria ser Manassés e Efraim? Mas Manassés também tem uma tribo. Então, descaracterizou as 12 tribos de Israel. Vocês percebem isso? Dá para vocês entender isso? E lá, o Tiago, vamos ver lá, o Tiago, ele se escreve assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, ele está falando de 12 tribos de Israel dispersas. Essas tribos de Israel dispersas são verdadeiramente os que são Israel espiritual, não Israel material. Porque se nós formos pensar no Israel material, nós vamos ver que quando Reoboão assume o governo de Israel, você lembra que houve uma divisão, o cisma, né? Então, Jeroboão, que era o general de Salomão, quando Salomão reinava ainda, ele foi para o Egito com medo de Salomão. Quando Salomão morre, ele vem para a Palestina se juntar com os outros israelitas, né, para pedir que Reoboão amenizasse o sofrimento. Mas no caminho Deus falou com ele, né, através do seu anjo, que ele reinaria sobre 10 tribos, né, se ele fosse fiel e verdadeiro, como ele não foi. Bom, aí dividiu. Ficou 2 tribos com Reoboão, foi Judá e Benjamim, e 10 tribos foram com Jeroboão. E com o passar do tempo, as 2 tribos foram cativas para a Babilônia, eles voltam de Babilônia, as 2 tribos, Judá e Benjamim, como a tribo de Judá era maior que a tribo de Benjamim, encampou a tribo de Benjamim. E hoje Israel, lá da Palestina, é de uma tribo só a tribo de Judá. E as 10 tribos foram dispersas para a Síria. Então não cabe aqui nós colocamos as 12 tribos de Israel na carne, no sangue, porque estão dispersos, não tem mais identidade, ficou só Judá, a tribo do nosso tempo. Então é isso que vem dizer. E eles ficaram retendo esses 4 ventos, que são das destruições que vem lá do Apocalipse 16. Não é? Essa pandemia ainda não é as 7 pragas lá do Apocalipse 16. Ainda não são aquelas pragas, mas tem muita coisa a ver. Não é? As nações estão aí atribuladas. O que mais? Vamos ao selo de Deus vivo. Ele tinha o selo, então não pode confundir o selo com o sinal. Sinal é uma coisa, o sinal, qual é o sinal? Um irmãozinho me questionou essa noite, mas, irmão Hélio, o sábado não é o sinal de Deus? E não é por excelência, não é o maior mandamento? Sim, claro que é. Mas não é maior que o primeiro. Não terás outro Deus ante mim. Não é, né?
E nem o segundo, não farás para ti mais cultura, e o terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer dizer, e o sábado, claro, o sábado, todo o mandamento foi escrito com o dedo de Deus, né? As leis de Deus foi escrito com o dedo dele. E o que mais? Agora, o sinal que identifica nós com Deus não é o sábado semanal apenas. O sábado semanal também, né? Mas o que identifica nós com Deus são os sábados. E santificai os meus sábados, que servirão de sinal, olha lá o sinal, entre mim e vós, não selo, preste atenção, não selo, olha, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Você lembra lá que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que viria alguém, sentaria no trono de Deus, parecendo ser Deus, e se oporia a tudo que se chama Deus ou se adora? E é interessante que o sinal da bênção não é só o domingo, o primeiro dia da semana. É domingo e festa de guarda. O sinal de Deus também não são só o sábado semanal, mas são os sábados. Trombeta, expiação e cabanas. Isso que identifica nós com Deus. E que identifica a besta. O primeiro dia da semana, Natal, Sexta-feira da Paixão, Ano Novo, 31 de dezembro, Páscoa com chocolate, esse negócio todo que vocês já sabem, né? O que mais? O sinal identifica o homem com o seu Criador. Isso que nós já falamos, que são os sábados. O que mais? Muitos teólogos justificam o sábado como selo apresentado como sábado semanal, tem as características de Deus. O sábado semanal tem lá o nome de Deus, tem lá não sei o que de Deus, e faz aquele apanhado todo. Não estou dizendo que não é, eu não estou dizendo que não é. É também o sábado semanal. Claro, sem o sábado semanal nós ficar aleijados. O nome do Pai não é somente o sábado semanal, mas também o primeiro mandamento, o ter alto Deus, estar com o nome de Deus escrito na mente, não somente é o sábado semanal. Quando ele diz que tinha o nome de Deus na testa, escreverei nele o nome do meu Deus, da Nova Jerusalém, e o meu novo nome que vou receber. Não é assim a promessa? Não é o sábado. Escreveu o sábado, escreveu o nome de Deus? Negativo. Não dá para entender assim, né? Deus estará na nossa memória dioturnamente como deve estar agora, né? Então nós temos o nome de Deus em nossa mente. A testa aqui significa a mente. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. O dedo de Deus que escreveu isso. Sabe o que disse Davi? Olha, Davi disse, fiéis são todos os teus mandamentos. Todos os mandamentos, não é só o sábado. Todos os mandamentos são fiéis, não é? Em outro lugar diz, pelo que eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Todos os mandamentos são justiça, são paz, são harmonia. Muitos religiosos dizem que guardam o sábado, mas faz as festas mundanas. Faz as festividades mundanas em suas igrejas. Então, com o nome de Deus na testa? Claro que não. Pensa o que tem, mas não tem. Pensa o que serve Deus, mas não serve. Né? Nós guardamos o sábado semanal, mas está lá, nas festas de guarda, envolvido. O sinal da testa, a testa é o símbolo do nosso cérebro, da nossa mente. Não é literal, né? Não é literal. O que mais aqui? Aí vem a grande multidão. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e línguas, povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo,
Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Então, essa grande multidão não são do nosso tempo, porque aí nós vamos lá para outra parte aqui do Apocalipse, capítulo 14, não é? Aqui nós vamos viajando aqui. É muito gostosa a Bíblia, porque a Bíblia nos remete a tanta coisa importante e a gente começa a analisar, não é? Analisar as coisas que depois dos 144.000, que fala aqui no Apocalipse 7, fala também no Apocalipse 14, né? 14, 144.000, o povo de Deus dos últimos dias, e nós não podemos confundir com a grande multidão. Por quê? Porque aqui no 14, versículo 1, diz assim: E olhei, e estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que foram, peraí. Que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Ora, preste atenção aqui, irmãos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Cristo, né? Sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e do seu pai. Então, aquela ideia de sábado ter escrito o nome só do pai, ter o nome do pai, o sábado é todo autêntico, não sei o quê, mas aqui tem o nome do Cordeiro e o nome do pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Então, certo? Então, aqui nós estamos caminhando para a qualidade desses 144.000. E hoje nós não podemos colocar grande multidão nesse patamar, nessas qualidades dos 144.000. Está dando para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Então, 144.000 é um povo especial, muito especial. E o que mais que tinha esses 144.000? Eles cantavam um cântico novo, né? Diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, que foram comprados da terra. Comprados com que dinheiro? Com o sangue de Cristo. Por isso, eles guardam os mandamentos. Por isso, eles têm o nome do Pai e o nome do Cordeiro na sua memória, na sua compreensão, no seu entendimento. E eles cantavam agora um cântico novo. E só eles podiam aprender isso. E mais. Veja o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Então são especiais. Não estão, não quer dizer que não foram. Naquele momento, eles não estão contaminados com mulheres igrejas. A doutrina deles não é das igrejas, não é das mulheres, mas é da verdadeira igreja, do povo de Deus. Porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Aí nós perguntamos, a multidão de hoje segue o Cordeiro para onde quer que vai? Estão seguindo o Cordeiro todo dia 10 do 7º mês? Estão preocupados com o dia da expiação?
com o dia das trombetas, expiação e das cabanas? Estão preocupados com isso? Não, eles não estão. Nenhuma igreja está preocupada com isso. Mas estão preocupados com o primeiro dia da semana, com as outras festividades, não é isso? Então vocês observam que esse povo, 144 mil, é um povo especial, diferente de todos eles, não é? Ele segue o Cordeiro para onde quer que vai. O que mais? Estes são os que servem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e o Cordeiro. Os últimos serão os primeiros, não disse Jesus? Então, os últimos são 144 mil que foram comprados como primícias para Deus. E que mais nós vamos falar dos 144 mil? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, uma qualidade especial. Nós estamos colocando como sinal, não é? Um sinal para vocês saberem qual o sinal de Deus e qual o sinal da besta, dos homens. A diferença do povo de Deus é a diferença do mundo, ou da grande multidão. Vejam bem, eles não podem mentir. Não devem, não podem mentir. São irrepreensíveis. Então nós temos que falar a verdade, não é? Veja o versículo 6. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então agora aparece um outro cenário, o dia do juízo, porque o Apocalipse também nos leva ao santuário. Ao santuário, aquele trabalho especial que Jesus está fazendo hoje, intercedendo pelo seu povo, não é? Lá no santuário. Então vem Miller, Guilherme Miller, representando o Apocalipse 10, com um pé na terra, outro no mar, aquele anjo poderoso que recebe um livro, e na boca doce como mel e no ventre amargo como fel. Exatamente isso, a voz do primeiro anjo. Temei a Deus, da glória que a vinda é hora do seu juízo. Aí a gente pergunta, as igrejas estão preocupadas com o juízo? As igrejas estão envolvidas? A grande multidão está envolvida com o juízo? Claro que não. Mas aí vem o outro anjo seguindo, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, Miller, diante de Miller, da pregação de Miller, do ensinamento de Miller, as igrejas estão caídas. Caiu Babilônia. Não a Babilônia dos caldeus. Não, aquela Babilônia já caiu há muito tempo, né? Lá na estátua de Nabucodonosor, lembram disso? A cabeça de ouro, representada por Nabucodonosor, se acabou através dos medos e os persas. Acabou com a Babilônia. Mas uma Babilônia hoje espiritual, uma Babilônia da confusão religiosa, que é dirigida por um chefe. Um chefe que durante o tempo foi mudando os tempos e as leis de Deus. Então é esse ponto importante que as igrejas estão caídas diante da pregação de Miller e da pregação da completa reforma. Estão caídas. O que mais aqui? O 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, aqui aparece essa, que para muitos é confusão. Esse ponto importante: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal, olha lá,
Não falamos do sinal de Deus, incluindo o sábado semanal, mas aqui não é só o sinal. Presta atenção. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o sinal de Deus, hoje, está lá 144 mil que estão sendo assinalados. E o sinal da besta, a grande multidão, hoje, não aquela grande multidão, não aquela grande multidão. Aquela multidão é do justo Abel até os irmãos do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então, a partir daquele momento, é que se vem no cenário as 12 tribos dispersas de Israel. E nós, completa reforma, somos a tribo de Judá. É por isso que aparece aí nos nossos programas o leãozinho da tribo de Judá. Porque nós nos identificamos com a tribo de Judá. E agora, os que tiver o sinal da besta vão ser atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não é? Então agora, o que nós vamos para onde? Nós voltamos lá para o Apocalipse 8. Apocalipse 8. Nós falamos do Apocalipse 7, não é? Nunca mais terão fome. Nós lemos até que versículo? Estes são os que estão... Vamos lá, voltar no 7 até no... Nós falamos da grande multidão, do ancião que falou, esses estão vestidos. Vamos lá no 13, ó. O 12. 7, versículo 12. Dizendo amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E dos anciãos, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui é interessante esse questionamento de um dos anciãos, né? Vai perguntar para nós: escuta, quem são esse povo aí? E ele ficou sem saber, ele não tinha noção, e ele respondeu, né? Muito interessante. Olha, que mais? Vamos ver aqui. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, aquele ancião respondeu para ele que eles vieram de grande tribulação. A tribulação do crente é de muito tempo, né? Do cristão, do verdadeiro servo de Deus, é de muito tempo. Todos eles viveram em grande tribulação, né? Os profetas, os reis fiéis, honestos, verdadeiros. Então, todo aquele povo vieram de grande tribulação. E os nossos irmãos da Idade Média também. E lá Daniel capítulo 12 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, que se levanta a favor do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação sobre a terra. Mas naquele tempo dirá-se ao teu povo, todo o que estiver escrito no livro, né? No livro da vida do Cordeiro. Então, vai ter uma tribulação como nunca houve. Essa, por exemplo, é de refletir. Essa tribulação agora é para pensar, não é? Pensar seriamente. O que mais aqui? Agora vem a promessa. Por isso estão diante do trono de Deus, protegidos agora pelo trono de Deus. E servem de dia e de noite no seu templo. No seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
né? Parece o Salmo 91, né? Parece o Salmo 91? Cobrirá pelas suas asas, debaixo das suas asas estará seguro. É isso aí. Muito interessante isso. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, aqui, essa grande multidão, juntando com 144 mil, estão todos diante do trono de Deus, protegidos por Deus, num futuro bem próximo, né? Eu sou um sério candidato a estar lá também. Eu tenho muita esperança de estar lá. Mas vamos lá no capítulo 8. Capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Aqui muitos estudiosos colocam lá meia hora disso, que representa um dia, que representa uma hora, que representa meia hora, e faz uma somatória toda, né? E não vamos falar disso nesse momento, para apresentar esse tempo. Fez quase por meia hora um silêncio. Outros colocam que é o período em que Jesus vai vir com os anjos buscar o seu povo, que é mais ou menos esse tempo que ficou de silêncio lá no céu. E agora vamos ver o 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, que são outros períodos importantes, que nós vamos marcar um outro live aí, não sei como é que chama, para nós falarmos dessas 7 trombetas, que hoje foi só os 7 selos, mas aqui estamos nos 7 selos, e é nesse momento do 7º selo que é dado a esses anjos as 7 trombetas. E vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada da sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a árvore verde. Quando é que termina? Meio-dia vai terminar? Nossa conversa? Não, 11h20. 11h20. Então vamos lá. Então agora entra aqui as 7 trombetas, que não é o tema de hoje, né? Que vai representar também as guerras, os conflitos armados e coisas importantes. Tem também nessas 7 trombetas, onde morre terça parte de uma coisa, terça parte de outra, e aí nós entramos por essas trombetas. Mas os selos foi esse, né? Os 7 selos que nós nos propusemos a falar, nós passamos para vocês, né? O primeiro selo, o animal, o cavalo branco, representando a igreja no seu início. O cavaleiro, nesse cavalo, deve representar os apóstolos, né? Que saíram vitoriosos e para vencer. Cristo nunca veio mais nessa terra. Há uma confusão porque querem pegar literal o Apocalipse. Querem pegar literal o Apocalipse e pegam e se complicam. Porque aqueles 2 anjos, vocês lembram, quando estavam lá, Jesus subindo, os apóstolos vendo Jesus subir, e eles disseram: varões Galileu, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós for recebido no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir.
E aí, Jesus já veio? Não, Jesus nunca veio, né? Jesus nunca veio porque, assim como ele foi, ele havia de vir, como ele prometeu que viria. Então, ele não veio. Se ele não veio, então a figura que aparece de Jesus, colocando a mão na cabeça do João, e João tentando adorar o anjo, e o anjo diz, não faças tal, sou teu irmão e dos conserva, adora a Deus. Né? Então, o anjo, ele no mesmo tempo que ele era o anjo, ele representava Jesus, né? E fazia toda aquela personagem como se fosse Jesus. Então é isso que eu queria trazer para vocês compreenderem e para que vocês pudessem também ter noção de tudo isso. Veio o cavalo vermelho, foi aqueles conflitos, né? Depois vem o cavalo preto, que também foi uma tirania, vem o cavalo amarelo e o sofrimento do povo, e vem as almas debaixo do altar clamando por justiça, e aí vem as coisas acontecendo, e nas 7 trombetas nós vamos fechar então todo esse acontecimento para irmos para as 7 pragas lá do Apocalipse. Aí muitas pessoas dizem, nós já estamos vivendo o 7º selo. Mais ou menos, né? Nós estamos vendo a 7ª trombeta. Mais ou menos, porque na 7ª trombeta o povo de Deus recebe o poder. Quando Cristo recebe o poder, ele não é ele pessoalmente com o poder, mas o seu povo, que é outro estudo muito gostoso, que se vocês um dia quiserem, nós podemos questionar hoje à tarde, né? Às 15h30, parece que é isso, às 16 horas. 16 horas, então, acho que é 16 horas, 4 horas, aliás, 10 horas bíblica, né? Ou 4 horas da tarde, como diz aí, o povo conhece. Então, nós vamos ter um bate-papo. Quem sabe nós entramos por esses assuntos, recordamos aqui os selos e vamos vivendo aí nessa revelação de Jesus Cristo, tá bom? Eu acho que já está de bom tamanho, né? Vamos cantar o louvor ao Senhor. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, né? E vamos agradecer por esses momentos. Então, nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos abertos ao estudo, ao comportamento religioso, para desvendar muitos mistérios que parece que a completa reforma é uma doutrina que é contrária às doutrinas do mundo, né? É por isso que nós falamos que nós representamos o Judá espiritual, tá bom? Então agora é 5h30, nós vamos orar, agradecer a Deus, não é? É o tempo que vocês vão almoçar também, descansar, orem a oração do meio-dia e às 10 horas, ou 16 horas, ou 4 horas, à tardinha nós vamos entrar no ar outra vez para os questionamentos, não é? Vocês preparem os seus questionamentos, vão perguntando, vão para nós analisarmos. Aquilo que eu souber, eu falo. Aquilo que eu não souber, nós vamos procurar saber para falar para vocês uma informação correta, segura e que vocês possam ter o conhecimento da verdade como ela é. Então vamos orar, agradecer ao Senhor.